Olá! No Band Entrevista de hoje, eu vou conversar com uma historiadora baiana que revela na música os resultados de sua pesquisa sobre as mais diversas formas de manifestação cultural. Somando o talento com a curiosidade, ela mergulhou fundo para estudar sobre a origem do samba. Mas com uma musicalidade inquieta, esta cantora passeia por outros estilos musicais, como jazz e a MPB. Eu estou falando de Juliana Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Juliana. Oh, bem-vinda, muito obrigada. Estou muito feliz. Ju, se assim me permite chamá-la, vamos começar falando do seu mais novo projeto, que é a estreia do show Preta Brasileira, já no próximo dia 19. Sim. O que é que o público pode esperar desse espetáculo? Nossa, o público vai esperar um show totalmente novo, né? Assim, as pessoas já vêm me acompanhando há muito tempo com a carreira, são 13 anos, e esse é um show totalmente novo, um show que eu trago uma interface entre a música, o teatro e a poesia. Então, é trazer algumas linguagens artísticas para dentro da canção. Esse é que eu acho que é a grande mistura e a grande brincadeira que eu trago com Preta Brasileira, que é uma mulher muito irreverente, que tem muito humor, para tocar em assuntos polêmicos. E como foi a escolha do repertório? Olha, o repertório eu sempre escolho pelas coisas que me emocionam, mas como eu tinha o viés do teatro, especificamente nesse show, então eu fui para músicas que eu poderia dar vida aos personagens. Então, todos os personagens que vão ser interpretados no show e contracenados, eu chamei um amigo que é ator, que é o Pedro de Rosa Moraes, e a gente vai contracenar em alguns momentos do show. Então, eu procurei músicas onde os personagens pudessem brotar daquela canção e estarem vivos ali no palco, na hora do show. E na parte poética, quem foram os autores que você pesquisou e investiu? Então, a poesia... eu tenho algumas paixões, efetivamente. Cecília Meirelles está comigo, Vinícius de Moraes também veio para o show e Paulo Leminski, que eu também tenho paixão. Então eu consegui trazê-los e colocá-los dentro da canção, musicar essas poemas, essas poesias e fazer disso tudo um mar de arte, na verdade. E é interessante quando você diz que conseguiu trazê-los, né? Então você torna real tudo isso. Com certeza. É uma vivência poética, porque eu acho muito difícil para mim, enquanto cantora, e compositora, dissociar a poesia da canção. Eu não consigo ver a poesia dessa forma, como ela é só recitada. Ela, para mim, ela tem que estar musicada, ela tem que estar calçada pela música. E é isso que vai acontecer no Preta Brasileira. A poesia está sempre associada à canção e principalmente aos temas que eu vou tocando nesse show. Eu vou construindo isso junto com a poesia também. Preta Brasileira é uma personagem feminina baiana... ou universal? Como fala o nome, ela na verdade é brasileira, assim, eu toco em algumas questões, toco na questão de gênero, toco na questão de raça, toco na questão do machismo que a gente passa, nós mulheres atuais. Ela é uma mulher atual, ela me fez inclusive essa mecha no cabelo, ela veio transformando muita coisa em minha vida, mudou meu repertório, mudou meu cabelo, mudou minha estética, e aí ela trata desses assuntos polêmicos que a gente passa todos os dias, nós mulheres passamos por isso todos os dias, e às vezes a gente fica chateada, às vezes a gente fica aborrecida, às vezes a gente tem bom humor para lidar. Ela consegue ter essa irreverência, que muitas vezes eu não tenho, às vezes eu fico muito chateada. E ela consegue lidar com isso de uma outra forma. Então, acho que ela está me ensinando muito nesse sentido. Que joia! Agora, eu estou sabendo que no repertório vão ter canções inéditas. Sim, sim. A gente traz canções inéditas para o Preta Brasileira. Bom, eu tenho algumas releituras e tenho 4 inéditas que eu estou lançando no verão. Eu tenho 2 canções minhas, uma é Preta Brasileira, a outra é Rainha Ginga, que é uma homenagem que eu e Lia Chaves, minha parceira, fizemos para a Rainha Quelé, para Clementina de Jesus. A outra canção é Cantador de Sertão, seu Reginaldo Souza, meu querido lá de Itapuã. E a outra é o Canto de Olorum, que é de Jerônimo Santana, nosso querido compositor, e que vai ser o meu primeiro convidado justamente por isso. Como eu estou lançando a canção dele, eu fiz questão de que ele fosse o primeiro convidado, que ele estivesse presente, até porque é um grande mestre, é um grande compositor, e a Bahia realmente tem muito a reverenciar na obra de Jerônimo. E todas essas músicas, elas vão estar pautadas mais em que ritmo? Qual vai ser o ritmo predominante nesse espetáculo? Esse espetáculo é bem diverso, viu? Vou lhe dizer, assim, a gente tem os sambas, mas a gente tem umas outras
outras matrizes, assim. Por exemplo, eu vou trazer os viçungos. Os viçungos, ele é, na verdade, um dialeto criado, construído aqui no Brasil, e ele é falado ali, até hoje ele é falado no interior do Brasil, na região do Sudeste, mas ali por dentro, sabe? E era uma forma que os escravos tinham de se comunicar entre si, sem que o senhor de escravo percebesse o que eles estavam falando. Então, essa forma, essa trama de resistência acabou se tornando canção, se tornou cantos e foi imortalizado, na verdade, através de Clementina de Jesus, que colocou isso em LP nos anos 80. Então, eu trago, por exemplo, os viçungos, eu trago o coco de roda, eu trago o samba de gafieira, que é um samba que eu nunca fiz, em geral não fazia. Tem o próprio samba de roda que vai estar presente. Tem algumas outras leituras, como Gonzaguinha, por exemplo. Que então é tá uma bem paixão. mesclado, né? Tá bem mesclado. Ju, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar e já dar uma deixinha para o público de casa? Então eu vou fazer Preta Brasileira. Pronto. Bom, ela fala o seguinte no refrão da canção. Eu sou a negra clara, mulata escura, mistura do ser. O hibridismo da raça, a negra tinta fraca onde o Brasil se vê. Eu sou Iari Oxum, Tupi-Olorum, Macunaíma e Dendê. A nossa convidada de hoje do Band Entrevista é a cantora, compositora e historiadora Juliana Ribeiro. Ju, vamos falar agora da sua forte ligação com o samba. Como é que surgiu esse interesse por esse estilo musical? Bom, Tiale, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi, o samba é quem me escolheu. Eu sempre digo isso, porque ele é uma abertura de caminhos. Quando eu conheci, não só o samba, mas principalmente as matrizes, o que precedia e tal, que é a base da minha pesquisa, que é quando eu fui para a Unicamp, isso em 2005, eu fui para a Unicamp estudar canto popular, né, lá em Campinas, em São Paulo. E aí eu descobri uma série de matrizes que precediam o samba. Então eu sempre digo que foi nesse momento que aquela portinha se abriu, que eu entendi que tinham muito mais coisas que eu não imaginava que pudessem existir e que principalmente me emocionaram muito. Foi muito forte essa vivência, porque eu estava em São Paulo, frio, longe de casa, sem a família. E de repente eu comecei a ouvir um monte de coisa que eu falei, nossa, mas isso sou eu, isso é minha terra. Como é que eu fui descobrir isso em São Paulo? E aí eu me apeguei àquilo tudo e a pesquisa foi se aprofundando e me deu caminho, a verdade é essa. O caminho da minha vida quem me deu foi o samba mesmo. E aí você mergulhou nessa pesquisa e dentro desse estudo do samba, você descobriu esses outros ritmos, sim, né? Foi lá que eu descobri. O batuque, o samba de roda. Sim. Como é que foi esse estudo? Então, bom, na Unicamp eu sempre falo, eu estava na fonoteca da Unicamp, que é uma biblioteca de música, uma biblioteca de LPs, CDs, fitas cassetes, tudo que tiver de música. E aí eu comecei a ouvir. E nessa que eu comecei a ouvir, eu me lembro de ter ouvido Isto é Bom, que é um lundu. Eu chamo ele de bisavô do samba. Foi a primeira música gravada no Brasil. Essa canção foi composta em 1880. Ela é um lundu, ela é de Xisto, Bahia, um baiano, e foi gravada em 1902. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, mas, gente, isso parece o samba de roda que eu ouço lá no Recôncavo. E eu falei, mas não é, é outra coisa. E aí eu comecei a entender que existiam várias outras coisas. Aí descobri o lundu, descobri o machixe, que já era mais conhecido, o jongo, o viçungo, que eu falei no primeiro bloco, o batuque. Aí tem a punga, tem o samba de cateretê, tem a xiba, tem uma série de coisas. O jongo, que eu adoro o jongo. E aí eu fui pesquisando isso e tentando achar fontes que eu pudesse ouvir, porque você vê o nome nos livros. Mas como é isso? Como é que ele acontece no dia a dia, na lida, a manifestação em si? E aí eu saí procurando, fuçando e fui encontrando. E eu fiquei curiosa, acho que o pessoal de casa também. Tem como você cantar um pouquinho assim de algum estilo desse? Deixa eu pensar aqui, ó. Tem um jongo, por exemplo, que agora eu não estou com instrumento para fazer ele, que é conhecido. Eu vou fazer um jongo conhecido e talvez vocês entendam como é que veio a história do funk carioca, né? Que é o cachambu, que é de Almir Neto, que é olha, vamos na dança do cachambu, saravá, jongo, saravá, engomar meu filho que eu quero ver, você rodar até amanhecer, engomar meu filho que eu quero ver, você rodar até amanhecer. E aí tem a batida do jongo, que é o tá tá tum tum tá tum tum tá tá tum tum tá tum tum tá tá. E aí o que é que o pessoal do funk carioca faz? Pega essa referência do jongo, a referência americana do funk e faz o funk carioca, que é justamente o funk com essa batida do jongo. E tudo isso já é diferente do samba de roda? Bem diferente do samba de roda. Bem diferente.
Exatamente. O jongo e o samba de roda se assemelham no seguinte, eles são manifestações culturais e são muito bacanas, porque assim, elas são feitas em roda, eles têm em comum a roda, o fato de serem feitos com as mulheres dançando, os homens tocando, eles têm em comum o choque dos umbigos, ou seja, a umbigada. Aqui no samba de roda a gente chama de umbigada, né? Samba de umbigada, samba de roda. E lá no jongo a gente chama de... como é que eles falam, meu Deus? O choque dos umbigos. Lá tem um nome específico. Daqui a pouco ele vai chegar. Isso em cada lugar do Brasil tem um nome. Por exemplo, no norte, o tambor de crioula, né, do Maranhão, eles chamam de punga, que é a mesma história do choque entre os umbigos. E isso, na verdade, é uma nossa referência, a nossa matriz banto. Todas as manifestações que vieram da matriz banto, que vieram de Congo e de Angola, eles têm em comum isso, a roda, primeiramente, o coro, as palmas e o choque dos umbigos, que é chamado de umbigada, de ponga, do que quer que seja. Entende? Então você já sabe que a matriz é comum, mas cada lugar do Brasil dá uma característica para esse ritmo, para essa manifestação. Ju, e a gente sabe que nos seus shows você faz questão de cantar músicas de sambistas brasileiros. Sim. Aqui temos o Riachão, nosso baiano, que recentemente completou 93 anos. Qual a importância dele para o samba da Bahia? Ele é fundamental, assim. Riachão é uma figura que eu tive tenho o prazer de dividir o palco com ele algumas vezes na minha vida. A última foi no Carnaval, agora desse ano, quando foi aberto, mais do que merecidamente, o Circuito Riachão, né? Quando o Garcia se tornou o Circuito Riachão, então fomos eu e Riachão no trio elétrico abrindo esse circuito, no mini trio. E foi muito bacana, muito emocionante. Ele é um cara muito generoso. Isso me chama muita atenção nele. E ele é fundamental, porque assim, quando você vem dos anos 60, os anos 70, ele foi o primeiro representante do rádio, por exemplo. Ia para a Rádio Nacional, na Rádio Sociedade daqui, cantando a música baiana, sendo ele um baiano, levando essa música baiana para fora. Então ele é fundamental. E Claudete Macedo, que foi a primeira intérprete dele, né? Então tem essa simbiose. Ambos estão vivos, ambos merecem ser louvados. A verdade é essa. Ju, nós vamos para um breve intervalo agora com um pouquinho de música. Ah, meu Deus, vamos lá. Vou fazer Cantador do Sertão, então, de seu Reginaldo Souza. Essa é nova, hein? Sou o cantador do sertão, sou o cantador do sertão, tenho a pele enrugada, eu tenho calo nas mãos, tenho verso em minha mente, Deus me deu inspiração. A nossa convidada de hoje do Band Entrevista é compositora, cantora e ainda historiadora, Juliana Ribeiro. Ju, a gente estava falando no bloco anterior sobre o seu interesse pelo samba. Agora, e a música de um modo geral? Como é que essa arte entrou na sua vida? Pois é, a música entrou a princípio com os avós, né? Essa é a referência dos avós. A minha avó materna, Naide Almeida Batista, ela era uma daquelas cantoras fantásticas, daquelas de igreja do interior e que cantava com aquela voz afinada, agudíssima lá em cima e uma figura de personalidade muito forte que tinha fé acima de tudo. Então eu tenho essa referência de você poder cantar ao mesmo tempo que você canta louvando, né? Que é a ideia da igreja e das religiões de uma forma geral. Isso me encantava muito nela. E do meu lado paterno, o meu avô era Ondino Ribeiro, que eu estou, inclusive, fazendo homenagem a ele no Preta Brasileira, porque o Gandhi ele foi fundado em 1949 por 9 estivadores que se reuniram e resolveram fazer um bloco de rua para desfilar no Carnaval de Salvador. E aí eles resolveram homenagear o próprio Gandhi, que tinha sido assassinado um ano antes, em 48, resolveram homenagear aquela figura do Gandhi, que é aquele pacifista indiano. E aí eu cresci com meu avô contando essa história, porque aí a gente pegou os lençóis, amarrou no corpo, fez tipo uma mortalha assim, mas amarrou por dentro para ficar parecendo o Gandhi e saiu na rua com aquele cortejo de... eram mais ou menos uns 30 no início. E os filhos de Gandhi tomou essa proporção, né? Isso foi 65 anos atrás. Os filhos de Gandhi tomou essa proporção gigantesca que é hoje. Não sei quantos mil saem naquele bloco. E aí eu resolvi fazer homenagem a meu avô, a esse homem que conta essa história, que eu cresci ouvindo e que deu origem a esse bloco que é tão conhecido nacionalmente e internacionalmente, que é o Gandhi, né? E entre os artistas, os cantores, quem eram as suas referências? Ai, eu tenho tantas. Eu tenho tantas, meu Deus. Ó, Clementina de Jesus é sempre uma referência para mim. Na minha infância, a Rita Lee era a minha referência mais forte. Eu tinha a Rita Lee, assim, como minha grande amiga, né? Ela era minha melhor amiga, a gente dialogava, era uma coisa séria, assim. Quando ela aparecia na televisão, minha mãe, Juliana,
Juliana, sua amiga, tá na TV. Aí eu vinha. Tem um quê de Rita Lee que eu trago para minha vida, que é a coisa da atitude. Ela tem a atitude de fazer, eu acho aquilo fantástico, assim. E a sensibilidade ela não perde. Então tem Rita Lee na minha vida sempre, Clementina de Jesus. Aí vai para ela Fitzgerald. Aí a gente tem Maria Bethânia, a gente tem Elis Regina, a gente tem grandes intérpretes. Cássia Eller é uma referência forte no Brasil, que eu acho que dão estrada, que dão caminho pra gente no Brasil, né? É um caldeirão muito rico, né? Bem versátil, né? Agora, Ju, a música, ela permeia todos os setores da sua vida, né? Não foi à toa que no seu mestrado, né, de Cultura e Sociedade da Faculdade de Comunicação da UFBA, você também pautou uma pesquisa baseada em música. Sim, foi uma pesquisa... Bom, a pesquisa ela vem trazendo justamente essas matrizes que a gente começou falando, né? Eu venho lá do século XVIII, passo pelo XIX, chego até o XXI, falando de música e dessa construção da música popular brasileira. E como o samba, na verdade, se mostra e é utilizado também como símbolo de referência nacional, né? Isso acontece entre os anos 30 e os anos 50 e Getúlio Vargas foi muito hábil nisso, porque ele precisava de um ícone, ele precisava de um símbolo para vender a ideia do Brasil como um país civilizado, moderno, para os países estrangeiros. E ele pega o samba, que é a manifestação cultural identitária por si só, e começa a vender a imagem do Brasil através dessa música. E aí vem os intercâmbios que a gente conhece com Zé Carioca, por exemplo, Carmen Miranda, que foi utilizada por Getúlio, uma série de coisas. Ele foi muito hábil, mas ele utilizou uma coisa que, na verdade, já acontece. O samba, em si, ele é a manifestação que mais representa essa brasilidade, essa coisa híbrida que a gente tem, festiva, sim, mas também com o quê melancólico, com o quê de, né? Que a gente tem essa tristeza ôntica, como diria meu orientador, Milton Moura. Ju, então pra gente ir para o intervalo, você poderia cantar uma música que você considera um hino do samba genuinamente brasileiro? Ah, tem uma, João da Baiana, agora. Batuque na cozinha, Zinha não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não, na cozinha muita gente. A nossa convidada de hoje é cantora, compositora, historiadora e passeia por vários estilos musicais. Juliana Ribeiro. Ju, seu primeiro CD, já em carreira solo, né, que foi a partir de 2007, foi o trabalho intitulado Amarelo. Ele resultou de todas essas suas pesquisas, dessa sua riqueza histórica? Sim, Amarelo vem com essa proposta, né? Eu tinha finalizado o mestrado, era um repertório que eu já vinha trabalhando, na verdade, e aí eu resolvi colocar essas matrizes, pelo menos as que eu consegui, porque são várias, né? Eu consegui reunir 6 matrizes dentro desse CD, trabalhando com composições, com músicas autorais, com vários parceiros, tem Roberto Mendes, tem J. Veloso, tem o seu Reginaldo Souza, tem uns amigos de Angola, onde eu gravo Semba, que é uma das matrizes que eu trago, faço uma citação a Tigana Santana também. E aí eu consegui reunir 6 matrizes. Eu consegui trazer o machixe, o jongo, o visungo, o batuque, o samba e o semba. E tudo isso está em amarelo. É um CD diverso, mas ao mesmo tempo ele tem uma linha, né? Ele tem uma linha porque é como se fosse uma grande família. O bisavô, o avô, o pai, o primo, tá todo mundo ali junto. E falam da mesma coisa, da mesma linguagem. E trouxe Leci Brandão com Zé do Caroço, que eu acho que é uma música de cunho dramático e eu fiz questão de interpretá-la dessa forma. Trazer o cunho dramático dessa canção. E é uma música que me dá muita alegria no coração. Agora, a sua versatilidade não para por aí, porque você ainda canta jazz, hip hop, MPB. De onde vem toda essa mistura?
abertura? Foram, assim, porque a gente vai passando por etapas na vida, né? Então, assim, quando eu comecei com a banda, que era a Zaca, há muito tempo atrás, meu Deus do céu, isso foi em 2001, a gente tinha um trabalho de pesquisa com as manifestações de cultura popular. Então, a gente compunha em cima disso. E aí, depois, músico tem que se virar, não tem jeito. E aí, eu fui chamada para trabalhar com um grupo de jazz. E eu falei, meu Deus do céu, mas vamos nessa. E aí, me joguei, comecei a estudar. E aí, comecei a cantar e cantava na noite também com esse grupo de jazz. E aí, depois, a coisa foi abrindo para outros estilos, porque quando você está cantando na noite, você vai... O bacana de tudo isso é que acaba virando um caldo de aprendizado, entende? Você vai trabalhando a extensão da voz, você entende que você pode ir aqui, ali, voltar, vir pro grave, trabalhar com timbres. Então, dá muita experiência, muita cancha, para quando chegar em amarelo, ele desembocar, ele desaguar de uma forma mais madura, né? E você teve a oportunidade de apresentar esse trabalho em 2013 em Portugal, com alguns shows. Sim, em Portugal. A gente lançou Amarelo. A gente fez 9 shows em Portugal em 2013, muito bem aceitos. Foi com Duarte Veloso, que é o diretor musical do meu trabalho, e fez os arranjos belíssimos. E aí a gente foi para Portugal e foi muito bem aceito. Eu fiquei muito surpresa, porque assim, em Portugal as pessoas conhecem muito de música brasileira. Muito, vocês não têm noção, gente. A gente colocou Amarelo e mesclou com algumas coisas, como Vinícius, como Tom, como clássicos, né? E eles cantam tudo, não só o refrão, eles conhecem tudo. E as canções que eles não conheciam, as minhas, por exemplo, eles paravam para ouvir, para entender. Comprei, vendi CD, que foi uma beleza. Adoram, assim, eles são muito carentes de música bacana do Brasil. Joia. E suas composições, Ju? Você fala de quê? Olhe, minhas composições, elas variam muito. Preta Brasileira, ela fala, na verdade, da minha postura, de quem eu sou, de onde eu estou no mundo, né? Essa coisa de ser negra, mulher e mestiça ao mesmo tempo, e a gente não ter essa aceitação na sociedade. Então você fala, não, eu sou uma mulher negra. Não, mas você não é negra, você é moreninha. Eu falo... Você não está entendendo, eu sou negra, é uma questão identitária, não passa pela cor da pele. Aí, quando você vai para outros lugares, você fala negra, não, mas você está meio café com leite. Eu falo, sim, mas a minha identidade foi construída a partir disso, né? E aí, toda essa questão de raça, de gênero, por exemplo, está em Preta Brasileira. Quando a gente vai, eu tenho um verso que eu falo, quando eu vou à praia, e aí vem aquelas cantadas que a gente fala, poxa, que podia passar sem essa, né? E aí vem a Preta Brasileira e dá aquele tapinha e fala, epa, pode parar, ela responde. E aí eu acho que é muito bacana, mas o meu processo de composição, em geral, eu recebo. Eu sempre falo que é uma parceria com o divino, porque eu recebo isso em sonho. Preta Brasileira vem inteira, assim. Ju, e falando em Preta Brasileira, então, para a gente encerrar, vamos reforçar o convite para o público? Claro. Minha gente, olhem só, dia 19 de dezembro, é uma sexta-feira, Preta Brasileira tá louca para conhecer vocês. Apareçam, Solar Boa Vista, que fica em Brotas, às 20h30, em ponto, viu? A gente é pontual. 20h30, 8h30 da noite, lá no Solar Boa Vista, dia 19, Preta Brasileira com vocês, claro, né? Ju, muito obrigada pela sua presença aqui. Nada. Boa sorte. Obrigada, querida. E a gente tem um novo encontro no próximo domingo. Até lá, para encerrar mais música. Agora. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu ganhava meus trocados vendendo beijo na feira. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu ganhava meus trocados vendendo beijo na feira. Vendendo beijo na feira. Nunca me faltou pão. Comprava com meus trocados carne, arroz e feijão. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu